Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo ao nosso primeiro Papo Espírita do ano de 2024. Um programa, uma live quinzenal do Centro Espírita Allan Kardec, de Balneário Gaivota, onde você compreende notícias, fatos e acontecimentos a partir da ótica da doutrina espírita, conhece um pouco também da história do espiritismo no mundo e também tem a indicação de livros para você. Começamos nosso programa com uma oração, aquela que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás, que é o modelo mais prático, mais conciso de ligação com o mundo espiritual, onde nós dizemos: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa nossas dívidas à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. E o nosso Papo Espírita de hoje tem como plano de fundo a notícia de que o Vaticano reage à crítica sobre bênçãos para casais gays. O Vaticano respondeu na quarta-feira, dia 4, as críticas internas recebidas após ter autorizado a bênção de casais do mesmo sexo na Igreja Católica e garantiu que a doutrina não mudou. Em documento publicado no dia 18 de dezembro e aprovado pelo Papa Francisco, o Dicastério para a Doutrina da Fé autorizou a bênção de casais irregulares, aos olhos da Igreja, é claro, incluindo pessoas que voltaram a casar, casais homossexuais, porém fora dos rituais litúrgicos. A nota chamada Fiducia Supplicans, ou seja, confiança suplicante, foi considerada uma mudança doutrinária importante na Igreja, mas provocou o protesto de muitos bispos, especialmente em países da África, como Malawi, Nigéria, Zâmbia e República Democrática do Congo. Em reação, o dicastério disse, nesta quinta, em comunicado de 5 páginas, que quer esclarecer o texto publicado em dezembro e lamentou a confusão sobre o sacramento do casamento, que permanece estritamente reservado para casais heterossexuais. O cardeal Fernandes tomou exemplo de um padre que encontra, durante uma peregrinação, um casal de divorciados, recasados ou formado de pessoas do mesmo sexo. Abençoá-los não é aceitar um casamento, nem é aprovar a vida que levam, nem mesmo uma absolvição. É um simples ato, um gesto de proximidade pastoral que não tem a mesma exigência de um sacramento. E o prefeito responsável pelo dicastério, que é o cardeal argentino Vítor Manuel Fernandes, afirmou que, apesar da doutrina se manter, é preciso levar em conta a delicada situação de certos países, onde a homossexualidade é rejeitada ou castigada, com prisão até mesmo com pena de morte. Então tá aí. É que a Igreja Católica condena as relações homossexuais e classifica como pecado. E desde a sua eleição em 2013, o Papa Francisco tem insistido na importância de abrir a Igreja, em particular aos fiéis LGBT+, mas seus esforços encontram forte resistência. E vamos analisar o fato de casais do mesmo sexo ou de sexos diferentes a partir da ótica da doutrina espírita. A nossa obra básica é o Livro dos Espíritos, que foi lançado por Allan Kardec no dia 18 de abril de 1857, que nos traz o quê? A base da filosofia espírita. No capítulo que trata a respeito do sexo nos espíritos, é importante a gente procurar compreender
a visão da doutrina espírita a respeito do caso, principalmente do sexo. Kardec pergunta na questão 200: tem sexo os espíritos? A resposta dos espíritos é: não como entendeis, pois que os sexos dependem do organismo. Há entre eles amor e simpatia, mas baseado na semelhança de sentimentos. Então aqui já deixa uma abertura para que haja amor entre pessoas de mesmo sexo e de sexos diferentes. É o que colocam os espíritos. E ele continua questionando. Na 201, em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? E a resposta dos espíritos é tranquila. De certo, dizem eles, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. E Kardec pergunta um pouco mais. Quando errante, ou seja, quando ainda não está encarnado, que prefere o espírito? Encarnar num corpo de homem ou no de mulher? E a resposta dos espíritos é taxativa. Isso pouco importa. O que guia na escolha são as provas que haja que passar. Então, aqui Allan Kardec coloca que nós, espíritos, encarnamos tanto como homem, tanto como mulher, dependendo da nossa necessidade e da nossa programação encarnatória. Que Kardec esclarece mais. Os espíritos encarnam como homem ou como mulher porque não têm sexo, visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, o que lhes proporciona aprovações e deveres especiais, e, por isso, o ensejo de ganhar em experiência. Aquele que só como um homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Então, a gente agora aqui começa a compreender que há uma necessidade de encarnar como homem para ter um aprendizado como homem. Há também uma necessidade de encarnar como mulher. Para quê? Para que possamos aprender como mulher. E Kardec esclarece um pouco mais a respeito disso quando nos fala da igualdade de direitos do homem e da mulher. Então, como nós vemos a igualdade perante o sexo, é claro que os direitos teremos também. Na pergunta 817, ainda no Livro dos Espíritos, Kardec questiona: são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? A resposta dos Espíritos é: não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Ou seja, nós temos igualdade de direitos, mas também temos igualdade de deveres. Essa aqui é a parte mais difícil da gente cumprir, né? Porque normalmente a gente pensa só nos nossos direitos. E Kardec ainda vai mais fundo, ele questiona a respeito dos problemas que o espírito passa enquanto encarnado como mulher. Ele pergunta: de onde provém a inferioridade moral da mulher em certas regiões? Os espíritos respondem: do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É o resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. E aí depois Kardec pergunta: mas por que Deus fez a mulher mais fraca do que o homem? Será que é para sofrer? E a resposta dos espíritos é a seguinte: para lhe determinar funções especiais. Ao homem, por ser mais forte, os trabalhos rudes, à mulher, os trabalhos leves. A ambos o dever de se ajudarem mutuamente e suportar as provas da vida cheia de amargura. E também ele deu à mulher o quê? A função da mulher. A função principal da mulher, o que é? É a maternidade. Porque é a mulher que dá as primeiras noções de vida, as primeiras noções de amor para o filho, que é um espírito que vem. Então, diante de todas essas colocações, a partir do momento que a gente percebe que para Deus todos são iguais, homens e mulheres, então vem o esclarecimento a respeito do que é o homossexualismo. Segundo Jorge André dos Santos, no livro Forças Sexuais da Alma, o homossexualismo teríamos casos típicos de desvio patológico em que o indivíduo procura atender à solicitação sexual com um parceiro do mesmo sexo, ou seja, são espíritos
que como nós podemos encarnar tanto como homem, tanto como mulher, é claro que um dia tem que haver essa transição do homem para a mulher e da mulher para o homem. Então, o que acontece? O espírito, muitas vezes, tem inúmeras encarnações só num campo. No momento que passa para o outro campo, a sua psique, o seu espírito, era, vamos dizer, ligado, amava, era um homem, amava mulheres. Quando ele encarna como mulher, claro que ele vai ter uma preferência por mulher, porque ele teve muito tempo de encarnação naquele sexo. Então, esta é, em resumo, o mecanismo que faz com que as pessoas que estão em um sexo, tendo a mente do outro sexo, ou seja, o espírito teve inúmeras experiências num sexo, agora está no outro, é claro que vai ter preferências sexuais por aqueles que era o sexo diferente do seu. Então, hoje em dia usa-se a palavra transexual como semelhante a homossexualismo, e é importante a gente lembrar que o espírito André Luiz nos elucida no livro Ação e Reação que o sexo, na essência, é a soma das qualidades passivas ou positivas do campo mental do ser. Então, o sexo está onde? Está na mente. E o corpo acaba seguindo a mente. Então, no caso de homossexualismo, a mente é feminina, o corpo masculino. Ou a mente é masculina e o corpo feminino. Então, ele diz André Luiz ainda que é natural que espíritos acentuadamente femininos se demorem séculos e séculos na linha evolutiva da mulher e que o espírito marcadamente masculino se detenha longo tempo na experiência do homem. Contudo, em ocasiões, aqui vem a relação dos problemas, em que o homem tiraniza a mulher, furtando-lhe o direito, cometendo abuso em nome de uma pretensa superioridade, ele se desorganiza e o que acontece? Ele acaba encarnando como mulher para receber também aquilo mesmo que ele fez a pessoa receber. Então, a gente percebe que a justiça divina é perfeita. E ainda no Sexo, agora no outro livro, no Sexo e Destino, no mesmo espírito André Luiz, nos coloca que inúmeros espíritos reencarnam em condições inversas, seja no domínio de lides expiatórias ou em obediência a tarefas específicas. Pode acontecer também ele vir em tarefa específica. Vamos citar um exemplo. O Chico não era uma criatura doce, parecia um espírito acentuadamente feminino, mesmo num corpo de mulher. Por quê? Porque ele teve encarnações como mulher e traz aquela doçura da mulher. Quantos homens nós conhecemos assim? E quantas mulheres nós conhecemos que são nitidamente masculinas? São espíritos e têm uma sexualidade normal. Isso é o quê? Foram conquistas que eles fizeram e isso fica impregnado no nosso espírito. E o espírito Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade, tem um capítulo bem interessante onde ela aborda a respeito do sexo. É importante a gente lembrar que Joana de Ângeles, podemos dizer, é a maior autoridade psicológica que veio através da mediunidade de Chico Xavier, e ela tem até uma série de livros que é a chamada série psicológica, onde ela analisa a psicologia do ser humano e nos dá, claro, a versão espírita desta análise da psicologia. Diz ela, transexualidade ou homossexualidade, heterossexualidade, bissexualidade, assexualidade se exteriorizam no campo da forma ou nas mais sutis engrenagens da psique, que tem suas nascentes e funções nas tecelagens do espírito. Então, seja o quê? O que significa isso? Todos esses adjetivos a respeito da sexualidade, bi, hétero, homo, elas vêm de onde e têm suas nascentes no espírito. Então, o corpo é simplesmente um instrumento do espírito. E ela coloca ainda que as expressões em que hoje a sexualidade se manifesta e recebe o ridículo, a chacota, o aval, a imitação da sociedade, examinadas pelo lado espiritual, merecerão no futuro justo tratamento por legisladores e psicólogos,
médicos e psiquiatras, educadores e sociólogos que terão corrigido a feição do problema, ensejando um amplo entendimento da vida, em todas as suas manifestações e finalidades. Então, o que vai acontecer no futuro? Em vez de nós criticarmos, querermos crucificar aqueles que têm problemas sexuais, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ajudá-los a se encontrarem e a serem um pouco mais felizes. Então, o que nós devemos fazer? Todos nós, porque todos nós, em maior ou menor grau, temos algum problema sexual. Então, devemos preservar as nossas forças morais para quê? Para manter o equilíbrio. Então, é importante, como diz Joana, que alguém que esteja se defrontando no campo de prova a respeito do sexo, que tenha paciência, que espere o amanhã e que não se apresse. É que os nossos problemas sexuais não serão resolvidos de um momento para o outro. Não existe a cura gay. Não. Tanto que é proibido pelo Conselho Brasileiro de Psicologia. Então, a vida, é importante lembrar que a vida não acaba no túmulo. Não vamos agravar os nossos problemas levando-os para o lado de lá. Então é importante a gente ressaltar que o problema do sexo é do espírito, e somente do espírito virá a solução. Não é o problema do corpo, não. Seja qual for a situação que a gente se depara, o problema do sexo é do espírito, e é claro que temos que resolver o problema do espírito. Então, o que fazer? O que se recomenda? Cultivar o lar, atender a família. O nosso sexo pode ser utilizado para criação e temos que ter paciência e muito amor. O Centro Espírita tem um atendimento fraterno, é um local onde nós aconselhamos, com base na doutrina espírita, para aquelas pessoas que estão passando por problemas sexuais. Vamos agora para nossas efemérides espíritas do mês de janeiro. No dia 1º de janeiro de 1846, nasceu em Tours, na França, o filósofo da doutrina espírita Leon Denis, autor de vários livros doutrinários. Tem até uma colocação interessante, acho que está lá no Obras Póstumas, que Allan Kardec foi convidado a fazer o trabalho para a doutrina espírita, e ele disse, olha, e se eu recusar? Já tem alguém pronto para te substituir. E caso Kardec não executasse a tarefa, não cumprisse a missão, quem ia substituí-lo era o espírito Leon Denis. Então, eu recomendo a leitura dos seus livros, que ele é um poeta da doutrina espírita. Ainda no dia 1º de janeiro, já no ano de 1858, menos de um ano depois do lançamento do Livro dos Espíritos, surge o primeiro número da Revista Espírita, fundada por Allan Kardec. Queria ser seu editor durante toda a sua vida. Foram 12 anos em que, mensalmente, ele lançava um número da Revista Espírita com a impressão paga pelo seu próprio bolso. O que mais que nós temos aqui? No dia 4 de janeiro de 1903, desencarna em São Petersburgo, na Rússia, o cientista Alexander Aksakov, que foi um estudioso do Espiritismo. No dia 6 de janeiro de 1868, surge nas livrarias a primeira edição do livro A Gênese, lançado por Allan Kardec. Foi o último livro lançado enquanto ele estava vivo. Depois da sua morte, foi lançado o livro Obras Póstumas, onde foram enfeixados material que ele escreveu, mas que não publicou. Em 10 de janeiro de 1969, já pertinho de nós aqui, desencarna no Rio de Janeiro a professora Zilda Gama, médium psicógrafa, tendo produzido por seu intermédio obras do espírito Victor Hugo, o grande escritor francês, que escreveu, depois que retornou à pátria espiritual, através
da Zilda Gama. Em 11 de janeiro de 1971, desencarna o médium Pedro José de Freitas. Pelo nome ninguém lembra, né? Mas pelo apelido com certeza vão lembrar. É o Zé Arigó, vítima de um acidente automobilístico. Ele encarnava, recebia o espírito do Dr. Fritz, que fazia cirurgias com uma faca e não saía sangue nem nada. Era para mostrar o quê? A existência do mundo dos espíritos. Em 12 de janeiro de 1746, nasce em Zurique Johann Henrique Pestalozzi, foi mestre de Allan Kardec. E, no dia 15 de janeiro de 1861, aparece a primeira edição do Livro dos Médiuns, que foi a segunda obra lançada por Allan Kardec, onde ele nos traz a parte científica e a prática da comunicação com os espíritos. É um guia seguro para o uso da mediunidade. Como nós estamos analisando hoje no Papo Espírita, o fato do Papa Francisco ter autorizado a bênção para casais gays, é claro que a nossa recomendação de leitura de livros são sobre o tema. Primeiro, nós recomendamos o livro Homossexualidade sobre a ótica do espírito imortal, do Andrei Moreira. Ele nos traz a visão da espiritualidade e da diversidade sexual à luz da reencarnação e da imortalidade da alma. É importante a gente lembrar, eu não citei lá atrás, mas um dos pontos fundamentais da doutrina espírita é a imortalidade da alma e a reencarnação. Então, os espíritos, como eu coloquei, reencarnam como homem, como mulher, e também podem reencarnar como, vamos dizer assim, numa zona limítrofe com a psique feminina e o corpo masculino, ou uma psicologia masculina e um corpo feminino. Então, esse livro do Andrei Moreira, ele esclarece como compreender o papel e o significado da orientação sexual na vida dos homossexuais, de suas famílias e comunidades, numa perspectiva evolucionista. Aliança nesta obra conhecimentos científicos e reflexões à luz dos ensinamentos da doutrina espírita, objetivando o quê? Incentivando o desenvolvimento de uma cultura inclusiva e amorosa, de alteridade e promoção humana. Então, isso aqui está realmente em linha com o que coloca o Papa Francisco. Por quê? Francisco, como Jesus, ele veio para os doentes, não para os sãos. Então, há necessidade de se acolher e tratar com amor, com carinho, não importa qual seja o sexo. Temos também o livro Sexualidade e Saúde Espiritual. O organizador é o Alírio Cerqueira Filho, ele é do projeto Espiritizar. Então, ali, ele responde à pergunta: por que o ser humano está tão preso ao sexo e ao sexualismo? Como deve ser a verdadeira compreensão da importância do sexo e da sexualidade em nossas vidas? Essa obra responde a essas e muitas outras questões através de informações obtidas com espíritos, mentores do projeto Espiritizar, contando com a participação de diversos médiuns. Então, explicações profundas e esclarecedoras auxiliando o melhor entendimento desse tema no âmbito do espírito imortal, e trata de alguns assuntos como identidade sexual, incesto, masturbação, pornografia, homossexualidade, pedofilia, estupro, adultério, doenças sexualmente transmissíveis, disfunção erétil, sexo na terceira idade, entre outros. É um livro bastante interessante para a gente compreender melhor como a espiritualidade vê os nossos problemas e como ela nos dá a dica de como resolvê-los. Temos também mais um livro. O nome é O Grito, uma história de amor e preconceito. Do Wilson Costa, que traz uma pergunta: de que maneira entendemos a homossexualidade? O livro retrata a história de Arturo e Fausto, Sara e Anita,
Dois casais que entram em conflito com a sociedade, suas famílias, com seus próprios medos, por se amarem de maneira diferente aos olhos dos outros. Sob uma visão espiritualista, a obra narra a trajetória de vida dos personagens do romance que se passa na Europa e tem como pano de fundo o universo do espiritismo. Cenas do passado e do presente se intercalam, criando uma visão ampla do enredo e seus desdobramentos, colocando as situações sob a ótica da filosofia espírita e questionando o preconceito, à luz do processo incessante de evolução, independente de credo, cor ou orientação sexual. Realmente é uma obra bastante interessante, até importante, até porque cada segmento religioso tem o seu olhar a respeito da questão. Uns aceitam, outros rejeitam. O importante é que tenhamos amor no coração para compreender que todos nós somos irmãos. Vamos agora para o livro Vida e Sexo, do Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Então, considerando que o sexo é um assunto presente em várias fases da vida, é comum questionar sobre como o tema é abordado no plano espiritual. Então, Emmanuel nos traz a sua visão a respeito, claro, dele e também da doutrina espírita sobre vários assuntos atinentes ao sexo. Já li e recomendo a sua leitura também. Tem outro livrinho bastante interessante, que é intitulado Forças Sexuais da Alma. O autor é um psicólogo espírita, Jorge Andréa, no qual ele pesquisa as forças criativas da alma. Ele analisa, por exemplo, o que está incluído no sexo? As glândulas, os hormônios sexuais. Ele analisa a pílula anticoncepcional, o controle da natalidade, o homossexualismo e ressalta o papel da glândula pineal na vida psíquica e demonstra a necessidade da utilização responsável da função sexual para o avanço no caminho da evolução. E o último livro é da parte da coleção André Luiz, que é composto de 12 volumes, inicia com o nosso lar, Sexo e Destino. Ele nos conta a história que se passa no Rio de Janeiro, nos meados do século XX, traz a trajetória de duas famílias, a Torres e a Nogueira, que se entrelaçam em tramas repletas de amor, paixão, vaidade, luxúria e ódio, preenchendo a existência de tragédias e favorecendo a concretização de obsessões doentias no espírito de jovens e adultos membros das famílias. São dois médiuns que psicografam, além de Francisco Cândido Xavier, nós temos também o Valdo Vieira. E o espírito André Luiz nos apresenta o mais denso romance da sua coleção. Então está aí. Esta é a nossa recomendação de literatura. Amigo e seguidor, estamos chegando no final do nosso primeiro Papo Espírita do ano de 2024. Agradecemos a sua companhia e encerramos com a oração que Jesus nos ensinou. Agradecendo a Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, eu e você, procurando nos compreender e compreender um pouco mais melhor o mundo que nos cerca a partir da visão da doutrina espírita. Agradecer a Allan Kardec, que é o mentor do nosso centro, e também a direção espiritual, que sempre nos acompanha, e dizendo: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixe cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. A todos, obrigado pela companhia, fiquem com Deus e até o próximo Papo Espírita. Um beijo no coração e até lá, então.